Olá, muito bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, com o suporte do povo de Deus. E esse programa tem uma única missão: falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar de coisas espirituais, trazer o conhecimento do que é correto e do que é errado nas questões da palavra. E hoje eu quero lhe falar, e Deus assim está permitindo, sobre uma expressão em Mateus capítulo 7, que Jesus diz assim, no versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. E ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o Senhor Jesus Cristo faz um alerta ao povo de Deus. Quando eu digo povo de Deus, são aqueles que foram eleitos, escolhidos, chamados, em amor, predestinados para a salvação, a quem Deus deu um novo nascimento, a quem Deus reconciliou consigo mesmo, a quem Deus deu uma palavra de reconciliação, tornando-os embaixadores de Cristo nesta terra. Então eu quero lhe falar exatamente de dois caminhos: o caminho da verdade em Cristo, o caminho da luz, o caminho da revelação, os testemunhos fiéis de Deus, aquilo que é verdade, aquilo que santifica, aquilo que liberta, a palavra de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio para pregar, evangelizar, ensinar, anunciar boas novas de grande alegria. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então o que o nosso adversário é especialista? Na mentira, no engano. Então ele cria falsas religiões para que elas se oponham à verdade. Ou então influencia de tal monta quem já é da verdade, que ela passa a deturpar a verdade. É como se fosse um outro evangelho, que na realidade não há outro. Paulo disse que há pessoas que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, como é que isto começa? É que Jesus diz em sua maravilhosa palavra, na palavra viva, aquela palavra cortante, aquela palavra que penetra e separa juntas as medulas, a alma do espírito, e que vai até os intentos do coração. Tanto Deus não opera na cor do cabelo, na tinta das unhas, no tamanho da roupa. Deus opera no homem interior. Esse homem que eu não posso ver, mas que Deus o conhece. Esse homem que se manifesta lá no meu espírito, que foi criado por Deus para ter a sua área de operação do espírito, que é o coração, é o espírito. Então ele diz: acautelai-vos. Jesus está dizendo para nós termos cautela, para nós termos cuidado, para nós estarmos vigilantes, para nós estarmos atentos, porque a vida cristã em pleno século XXI não é fácil. Um jovem que vem à igreja, amado, é um milagre de Deus hoje em dia. Uma família que começa e que leva até o final da vida dentro do ministério, é muito difícil. Por quê? Porque
94% do povo que confessa, que diz que conhece a Deus e o confessa como Senhor, não tem um compromisso profundo com a palavra. Não tem um compromisso profundo com a vida de oração. E você sabe que a oração mostra, a grandeza da oração mostra a grandeza da vida da pessoa. Então, se eu não tenho meditação, se eu não tenho tempo de oração, se eu não faço da Bíblia o meu alimento diário, facilmente, senhores, ouçam o que um profeta do Senhor lhes diz, facilmente cairão nas armadilhas e nas redes que o inimigo lança sobre as pessoas, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e nós não podemos nos esquecer disso. Então ele diz, acautelai-vos. E veja, esta palavra que eu estou lendo tem mais de 2020 anos. Então, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Quer dizer que existem profetas de Deus, e como o inimigo é farsante, ele cria o que nós chamamos, por causa de Jesus, os falsos. Porque o profeta vem para edificar, vem para consolar, vem para levantar, vem para erguer, vem para encorajar, vem para consolar. Este é o profeta de Deus. Vem para anunciar o Evangelho, criar a expansão da palavra, revelar a verdade. Ele disse, cuidado, você tem que ficar acautelado, com atenção, que existem falsos profetas. Ou seja, é alguém que tenta de qualquer forma persuadir as pessoas de Deus de que Deus está mentindo, que Deus não ama, que Deus não é tão importante e sério quanto diz. Isto ocorreu lá no Jardim do Éden. Isto ocorreu lá com Adão e Eva, porque o primeiro engano que houve foi exatamente a serpente, portanto, uma encarnação do diabo, a serpente que enganou, dizendo o que Deus disse não é verdade. Deus não te ama tanto, como é que ele, se te amasse, ia lá se importar com um fruto, uma maçã, uma pera, qualquer coisa que hoje pensamos que era árvore. Ah, tinha um fruto. Então Deus diz, come de tudo, mas não comas desta árvore, do bem e do mal, do conhecimento da vida, não toque nisto aqui, porque se você tocar, você morrerá. E aí veio Satanás e disse, Deus disse isso? Não é verdade. É porque ele não te ama. Como é que o Criador vai realmente se importunar com uma maçã mordida? Ou com um fruto, porque não era maçã, era um fruto. Então, o inimigo tentou profanar o sangue da aliança, tentou fazer com que a graça não fosse graça, e Adão e Eva caíram nesta rede, nesta armadilha. Agora traga isto para os dias atuais. Jesus disse que os falsos profetas, ou seja, aqueles que o diabo levanta de forma falsa, porque ele é um adversário enganador e mentiroso, diz que eles se apresentam disfarçados de ovelhas. Você já viu um filme, ou televisão, em que o exército, um exército está num deserto, ele usa roupas bem claras, de caque, para se confundir com as areias. Se eles andam na floresta, eles usam roupa camuflada para se disfarçarem, para que as pessoas pensem que eles não estão ali. É o que a Bíblia diz espiritualmente. Eles se apresentam como disfarçados em ovelhas, porque por dentro são lobos roubadores. Então veja, Deus criou o lobo, Deus criou a ovelha. A ovelha não vira lobo, o lobo não vira ovelha. O que é verdade é que os lobos às vezes se disfarçam, diz a palavra, em ovelhas. Quer dizer, parece que tem atitudes boas, parece que o seu comportamento é bom, está disfarçado. E ele disse que por dentro, o problema é este por dentro, são lobos roubadores, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Paulo ainda diz aos Efésios que a nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então o inimigo
enrostidamente, disfarçadamente, ele se apresenta disfarçado de ovelha. É aí que o falso profeta age. Porque você às vezes vê na televisão, ouve numa rádio, lê numa revista, coisas que parece que são de Deus, mas não são. São disfarçar ou disfarces do lobo que vem para matar, roubar e destruir. Pastor, e como é que eu identifico que alguém ou que uma mensagem está disfarçada de ovelha ou de voz de Deus e não é a voz de Deus? Bom, primeiro você sabe, todos nós temos uma balança de equilíbrio, chama-se a nossa consciência, e é muito simples. Você sabe que até pelos olhos, quando eu vejo na televisão ou nas mídias, eu percebo os olhos maus daqueles que estão disfarçados de ovelhas, mas são lobos roubadores. Eles vêm para roubar, eles vêm para disfarçadamente persuadir as pessoas do que o que Deus diz não é certo e que eles têm a mensagem certa. Ele diz como é que se identifica, diz, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Se a árvore é boa, dá frutos bons, se a árvore é má, dá frutos maus. Então diz que pelos frutos vocês conhecem. Então é aqui que eu quero lhe mostrar que se você coloca numa balança quem é falso e quem é verdadeiro, isto desequilibra imediatamente para o lado do falso, porque o falso tem frutos maus, não traz fruto da salvação, ele tem frutos de mercantilismo, ele negocia, faz negócio com o povo de Deus, ele leva as pessoas ao abismo, à condenação. Aí chegam a dizer que se a pessoa mergulhar num tanque d'água, ela é salva, ela é lavada. Isto chama-se uma oblação, e não é com cerimônias, com ritos, com sacrifícios, com oblações, batismos, que a pessoa é salva. Isto é um disfarce do lobo dizendo, se você não passar nas águas, você não é salvo. Então, milhares de pessoas todos os anos vão no Rio Jordão, vão nos tanques das igrejas e mergulham, e elas acham que aquela água do mergulho, quando elas saem, estão totalmente salvas e transformadas. Ora, o que lava é o sangue de Cristo. E quem salva é Jesus. Pastor, então, e o que são as oblações, os batismos? São cerimônias e ritos que não servem para nada. Assim como pagar o preço, fazer vigília, subir no monte. Amado, pensar que Deus só fala num monte, ou que Deus só fala se eu estiver em jejum, ou que Deus só se manifesta se eu vigiliar, e que o diabo não me toca porque eu uso o jejum como arma, é extrapolar as regras bíblicas. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a rocha, é o fundamento da nossa vida. Então, esta palavra nos leva depois ao versículo 21 de Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos milagres? E Jesus lhe dirá explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Significa que o falso profeta, diz a Bíblia Sagrada, que ele até profetiza, ele até expele demônios, ou então faz milagres. Mas isso tudo são do erro, é o ministério da iniquidade, é o lobo disfarçado de ovelha, a pele é de ovelha, mas o coração é um lobo. Então ele disse, mas nós fizemos isto, mas nós fizemos aquilo. E ele disse, olha, nem todo o que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então eu lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. A pergunta era, mas é iniquidade curar, expelir demônios ou profetizar? Sim, se vier de um falso profeta. Eu vou lhe dizer que eu me preocupo, sobre mim está o peso de todas as igrejas do Brasil e quizás de outros lugares. Está um peso sobre a minha alma, há um desafio constante do Espírito Santo, que me diz, Miguel,
vá adiante, pregue a verdade, mostre a verdade às pessoas, porque nós fazemos parte da Dutch Reformed Church, da Igreja Reformada Alemã, de onde vem a reforma. Todas as igrejas implicitamente deveriam de pensar que elas nasceram da reforma. E na reforma não há vidrinho de óleo, não há bolsinha de sal, não há sexta-feira de sacudimento, não há broto de feijão, não existe nada disso. Existe palavra. O sábio Salomão diz, como é que se edifica uma casa, uma vida, uma empresa, um empreendimento, uma família? Ele diz, olha, com inteligência, com sabedoria e com conhecimento. Então, se eu não tiver conhecimento, sabedoria, entendimento, eu não vou viver a plenitude da bênção de Deus. Eu não o conheço como verdadeiramente tem que ser conhecido. Logo, Jesus disse, olha, só entrará no reino aquele que faz a vontade do Pai. As pessoas, os falsos profetas achavam que profetizando de forma enganosa, expelindo demônios ou fazendo milagres, amado, o diabo faz milagres, são milagres do erro, da mentira. Quantos lugares você conhece aqui no Brasil? Foi lá, tinha uma bruxa que leu uma carta, uma cartomante, a cartomante foi batata, acertou, era isso mesmo. E ali está um lobo disfarçado de ovelha. Que Satanás levantou os falsos profetas para denegrirem o trabalho do evangelho daqueles que são verdadeiros profetas. Só que nós temos conhecimento disto. E graças a Deus que eu posso lhe dizer com mão na Bíblia, de forma mansa, tranquila, humilde, que a Igreja Evangélica Cristo Vive, que foi Deus que levantou, eu não herdei do meu pai, eu herdei de Jesus. Portanto, não houve o dinheiro do meu pai para comprar, para fazer. Houve a minha vida de um chamado, que foi Deus que fez, que me trouxe ao reino, Ele criou a Igreja Cristo Vive, Ele levantou, Ele fundamentou, Ele ergueu e Ele proveu. Chegamos agora a 2021, já caminhando para o final do ano, em perfeita vitória. Você sabe por quê? Porque a Igreja é de Jesus. Pastor, qual é a sua participação efetivamente neste ministério que tem um alcance tão grande? A minha é zero. Apenas Deus usa o canal dele, os meus lábios, minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, totalmente dominados por ele, submetidos, para que ele fale o que ele quer que seja falado. Então, este alerta, chegamos aos minutos finais, porque há muita gente aí seguindo aquilo que Atos dos Apóstolos mostrou, que havia pessoas que se levantavam dizendo-se líderes, que não davam em nada e todos eles foram mortos. Nós vamos falar disto oportunamente. Então, o que esta palavra nos traz? Segurança absoluta. Nos revela um Deus vivo, um Jesus maravilhoso. Meu querido Jesus, olha tantas provações que eu passei, Deus de todas me livrou. E a minha alma engrandece ao Senhor todos os dias. Eu não me esqueço de nenhum só dos seus benefícios. Foi Ele que me tirou da morte, foi Ele que me tirou das trevas, foi Ele que me levantou, me ergueu. Então, a honra, o louvor e a glória pertencem. Mas houve um dia que numa cama de um hospital me foi anunciado o reino, Jesus, eu o confessei e a minha vida mudou. É isso que Deus quer fazer de forma lícita, de forma correta, de forma bíblica, de forma espiritual. Então, a minha palavra final é: entregue a sua vida a Jesus. Venha para a igreja. Participe, envolva-se. Você quer dar uma grande herança aos seus filhos, não é com dinheiro, que depois da tua morte tem briga para separar o carro, a casa, é uma confusão, cada um bate o pé, não, isto é meu, o papai disse que era meu. Amados, a maior herança que você pode dar é o cristianismo, para que você diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, entregue a sua vida. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Tu és
o Senhor que ressuscitaste de entre os mortos. Tu és Jesus, Tu és o Todo-Poderoso. Eu creio em Ti. Eu sou salvo. Em nome de Jesus. E nesta hora eu abençoo a tua casa, abençoo o teu lar, abençoo a tua família, abençoo os teus caminhos, paraliso toda a investida satânica com setas, dardos, ciladas e dias maus, armas forjadas, fortalezas, sofismas e altivezes estão paralisados. O espírito da doença, o espírito da miséria, o espírito do caos. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro um milagre sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem. Amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja. Eu venho lhe sugerir um bom convite. Outro dia uma pessoa ligou para mim e disse, olha, ligue para fulano de tal, porque fulano de tal está doente e não tem como sair de casa e tal. Eu, quando vim a saber, a pessoa podia sair de casa, ir ao mercado, ir ao banco e a tudo, mas queria somente um telefonema à distância, porque dispor-se a vir à igreja, a pessoa não se dispõe. E eu penso, qual é o futuro desta pessoa? Se ela não vive a igreja, se ela não está internalizada na igreja, se ela não participa da igreja, não tem direito à bênção de Deus. Então, amanhã, 9 da manhã, 6 da tarde, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Isto aqui, eu sempre digo, são os 10 mil metros quadrados mais santos do Brasil. É onde está a casa do Pai, que Ele mesmo comprou, que Ele mesmo ergueu, que Ele mesmo proveu, edificou e capacitou o pastor para ser o pastor da igreja. Porque em mim mesmo não há bem algum. Eu não confio na minha carne. Então, termino esse programa com uma gratidão imensa ao povo da Cristo Vive, ao meu querido filho na fé, minha filha na fé, Rodrigo Ambrósio, Fabiane Ambrósio, que são os proprietários de um mercado top, chamado Turbomil, na Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense. Ali você encontra o que precisa para a sua casa, mas ali você encontra a comunhão dos santos, a bênção do Senhor. Obrigado, Rodrigo Ambrósio, obrigado, Fabiana Ambrósio, vossos filhos, vossa família toda envolvida na obra do Senhor. Que Deus vos recompense pelo bem que vocês fazem à obra do Senhor. Fique agora com a Bispa Ana Carolina, minha herdeira espiritual, minha filha primogênita, com uma palavra sobre literatura. Telefone 30 17 90 90. Aguardamos o seu contato e a sua decisão de estar na casa do Pai. Até amanhã, 8 horas, aqui na Band. Graça e paz, num final de semana muito profícuo e abençoado. Amém.